Eu resolvi fazer esse vídeo para traçar uma linha cronológica dos pensadores que mais influenciaram o pensamento da esquerda. Se você é de direita, é interessante que você saiba fazer esse paralelo da relação das pessoas que foram do passado e conseguiram influenciar as futuras gerações. Você que é esquerdista, você deveria saber a origem das suas ideias, mas se não, fica aí e acompanhe. Eu vou começar com meu xará, Jean-Jacques Rousseau. Ele foi um suíço, um filósofo do século XVIII. No livro do Contrato Social, ele cria a ideia do bom selvagem, o mito do bom selvagem, onde lá ele caracteriza todos os males que tem na humanidade como adventos da civilização. Aí ele faz uma crítica à propriedade privada, ao capitalismo e à exploração, que seria o principal motivo da maldade humana. E quando a gente fosse levado ao extremo dos nossos instintos, nós seríamos naturalmente bons. Por isso o mito do bom selvagem. À frente, no século XIX, a gente encontra o alemão Karl Marx. O Marx ele era um filósofo, economista, historiador, jornalista, revolucionário e sociólogo. Ele é quase tão foda quanto o Homem de Ferro. Gênio, bilionário, playboy, filantropo. Uma diferença entre o Marx e o Homem de Ferro é que ele não conseguiu ganhar dinheiro com as suas invenções. Marx teve 7 filhos, sendo que 4 morreram de inanição, ou seja, era uma condição de vida muito insalubre. O caso mais chocante que teve foi de uma filhinha dele que, nesse primeiro ano de vida, ela faleceu e eles não tinham dinheiro para o caixão. E aí a esposa dele teve que colocar o corpo da menina num quarto e eles dormiram no outro durante um tempo até que tivessem dinheiro para comprar o caixão. E das 7 filhas, 4 morreram de inanição, 2 se suicidaram na vida adulta e a única coisa que a esposa dele, que o sustentou por 16 anos, pediu foi a fidelidade, e nem isso o Marx conseguiu cumprir. Então ele traiu ela com a babá, teve um filho que ele colocou para o Engels, que era um amigo dele, rico e solteiro, cuidar. Muito provavelmente os filhos não o amavam incondicionalmente, mas hoje a esquerda o ama irracionalmente, o que é uma coisa assim digna de estudos. Mas vamos falar sobre o trabalho e não a pessoa do Marx. A ideia que Marx tinha era de dialética e materialismo histórico. Toda a realidade era proveniente de lutas de classe. Sempre havia um opressor e um oprimido. Ele conseguia distinguir as classes como o proletariado, a burguesia e o lumpenproletariado, que era o resto, aqueles que tinham uma grande chance de se tornarem reacionários por não ter noção de classe. Houve um fracasso na ideia dele por conta da Primeira Guerra Mundial. Não houve uma disputa do proletário com os patrões. Houve, muito pelo contrário, uma defesa das nações pelos seus proletariados. E eles nunca se juntaram, se uniram, como era o sonho, para uma revolução mundial. E essa Primeira Guerra, ela serviu como um refinamento da teoria marxista. Tanto que Peter Thomas escreve sobre os marxistas não terem condição, com aquilo que eles já tinham construído, de darem conta de compreender o fenômeno da Primeira Guerra Mundial. Você pode pensar que havia unanimidade no pensamento marxista e, na verdade, ele foi refutado inclusive no mesmo século. Eugene von Bavarick foi o primeiro a fazer refutação ponto a ponto da teoria, tanto da usura, que seria os juros, da teoria da mais-valia e de todos os outros aspectos que ele tentava explicar para dar sentido à filosofia marxista, coisa que ele não conseguiu fazer e que já foi refutada milhões e milhões de vezes por outros autores além do Bavarick. Eu estou citando porque ele foi o primeiro e eu já li. Depois desse primeiro momento, onde houve o refinamento da teoria marxista, a gente tem um outro personagem muito importante, que é Gramsci. Ele teve um grande papel sobre a mudança do escopo socialista ou comunista. Ele criou a ideia de marxismo cultural. A cultura deveria ser um molde que os marxistas deveriam intervir para conseguir alterar a concepção geral da população referente ao sistema econômico. E Gramsci acreditava que para a dominação, para a hegemonia de pensamento, ele deveria atingir nas bases, os meios de comunicação, as universidades e as escolas. Ele tinha uma frase que é muito conhecida, que é: não dominem quartéis, dominem escolas e universidades. Gramsci também tinha um grande conhecimento referente à linguagem e ele acreditava que quem dominasse o vocabulário, quem dominasse as palavras, dominaria também o pensamento. Daí a ideia do politicamente correto, que veio de Stalin e que Gramsci conseguiu fazer uma adaptação,
sutil para que isso fosse colocado nos meios universitários, midiáticos, justamente para moldar a forma que você pensa. Olha que interessante. No dicionário de Oxford, eles elegem anualmente as palavras mais importantes. E em 2018 foi a palavra tóxico, que fazia referência à masculinidade tóxica. Eles estão constantemente modificando os conceitos das palavras, assim como fizeram com o machismo, que tinha um outro significado, mas que hoje é sinônimo de preconceito. A gente também pode citar o ano de 2017, onde a palavra foi youthquake, que é a alteração de alguma coisa no cenário cultural, social, pela influência de pessoas jovens. E aí passa-se também a ideia de que o cenário político futuro será sempre melhor. Por isso, eles trocaram o nome, agora não é mais comunistas ou socialistas, agora eles se denominam progressistas. Em 2016, a palavra escolhida pelo dicionário da Oxford foi pós-verdade. E quantas vezes você ouviu esse termo durante as eleições? O meio ambiente não é uma preocupação para Donald Trump na era da sua pós-verdade. As notícias falsas e o conceito de pós-verdade conseguiram explicar os principais fatos que abalaram o mundo. O termo saiu das academias para dominar o debate político em 2016, como se ela explicasse fenômenos eleitorais como Trump, a derrota do referendo da paz na Colômbia e a saída do Reino Unido da União Europeia. Outras palavras são inseridas sutilmente no nosso linguajar, pela TV, pelo rádio, pelo meio universitário, pelas escolas, professores, e algumas delas são desconstruindo, empoderamento, sororidade, consciência de classe e pensamento crítico. E quem já leu 1984 de George Orwell sabe exatamente do que se trata. E referente à alteração do conceito, a gente também vê o homicídio, que vem do latim homicidium, que se refere a assassinato de um ser humano, não distingue sexo, mas a Dilma conseguiu fazer a gentileza de criar uma palavra chamada feminicídio. Símbolo da nossa evolução. Quando nós criamos uma dessas, nós nos transformamos em mulheres sapiens. E essa palavra vem ganhando terreno e sendo cada vez mais comum, porque ela tem a obrigação de aparecer nos noticiários e, querendo ou não, ela traz a ideia de distinção de importância de vida. Então nós tivemos Jean-Jacques Rousseau, depois Marx, Gramsci, e agora eu vou falar de uma outra figura muito importante chamada Saul Alinsky. Em um dos livros dele, chamado Regras para Radicais, tem uma frase onde ele diz que a coisa mais antiética que um radical pode fazer é não usar todos os meios possíveis. E nesse livro ele utiliza a dedicatória ao primeiro radical que ele considera, acreditem se quiser, é uma dedicatória a Lúcifer. Ele diz que Lúcifer foi o primeiro radical e teve tanto empenho nisso que, mesmo não tendo conseguido subverter o reino superior, ele conseguiu criar o seu próprio. Saul Alinsky acredita que é necessário que você faça tudo para conseguir atingir aquele objetivo abstrato, que não necessariamente a gente saiba dizer o que é, de todo mundo igual e que tudo corre da mais perfeita harmonia. A ideia é sempre que o futuro será mais brilhante, mesmo que você não saiba exatamente o quanto ele vai brilhar, se é que vai brilhar. Pessoas com esse tipo de mentalidade, elas não têm receio de mentir, elas vão usar as pessoas para conseguir atingir aquele objetivo. Eu vou citar uma história aqui e mesmo que você não conheça as pessoas que estão contidas nela, você vai conseguir entender o ponto central. Eu vou falar sobre Elsa. Elsa era uma garota de 16 anos e ela foi morta a mando de Luiz Carlos Prestes, em 1936. Resumindo a história, houve uma troca de cartas entre os sequestradores da garota e Luiz Carlos Prestes. Os sequestradores enviaram uma correspondência perguntando o que eles deveriam fazer com a garota. Após um período sendo interrogado pelos sequestradores que utilizavam o método de Vladimirovich Stuchevsky, que acompanhava Carlos Prestes, e nesse caso Elsa não apresentou nenhuma contradição respondendo todas as perguntas. Luiz Carlos Prestes envia uma outra carta dizendo o seguinte: por que essa demora na execução da garota? Ela sabe demais e ela prejudica o nosso partido. Eis que essa garota de 16 anos teve a sua condenação por Luiz Carlos Prestes antes de qualquer outra coisa. E após essa repreensão do Carlos sobre a demora na execução da garota, houve um retorno da carta dizendo: o serviço será feito direitinho, pois aqui não há sentimentalismo e os interesses do partido são prioridade. Se você tiver interesse em saber um pouco mais dessa história, procura um autor chamado Sérgio Rodrigues.
E joga no Google Cartas de Elsa, Sérgio Rodrigues. Provavelmente você vai encontrar alguma coisa a respeito. E hoje nós encontramos pessoas adeptas a essa filosofia que não se importam de mentir. Outras são inocentes e acreditam naquele ideal piamente, mas não têm noção da catástrofe que é colocá-los em prática. E sempre que acontece algo errado, é só uma deturpação daquela ideia inicial. Aí já entra uma outra versão, ele tá falando de morte. Não, aí já não é socialismo mais, já tá tendo desigualdade. O que é socialismo pra você? Socialismo é você poder contar um com o outro e um se ajudar o outro, independente no que seja, entendeu? Mas vamos fazer uma revolução para todos se ajudar. E tu acha que o Lula é parecido com aquele presidente lá? Igual o senhor Lula, o Temer, a Dilma, todos eles. Igualzinho. E todos eles são colegas do governo de lá. O PT é colega do governo da Venezuela. Eles defendem ele. Nós somos a juventude faísca, capitalista e revolucionária, na luta contra esse sistema capitalista que impõe a exploração e a opressão das mulheres, contra o machismo e contra essa direita reacionária. Eu fiz uma pesquisa na minha escola, eu não tô falando qualquer bobagem aqui. Segundo os alunos da minha escola, nós também não somos a favor, mas também não somos contra. Por quê? Basicamente, a gente é contra a doutrinação. Desculpa, a favor. A gente é a favor da doutrinação, mas a gente é contra esse impedimento que vocês estão querendo fazer de ter debate nas salas. Porque é isso que faz nós nos tornarmos críticos. E pensa, pessoas que não são críticas, como que vai ter democracia? Como que uma pessoa não crítica vai conseguir escolher algum partido? Eu queria ver um país com uma democracia radical, ecofeminista, assim, com todo mundo vivendo como hippie, um sexo livre, um alimento livre, livre de agrotóxicos, com comunidades se organizando para enfrentarem as vicissitudes da vida, um Estado que fosse inteligente, que não fosse neoliberal, um país, na minha utopia radical, nessa utopia que é quase é um sonho mesmo, é uma fantasia, né? Eu imagino assim que as pessoas pudessem estudar muito, ler muito, inventar muito, fazer muito teatro, fazer muita arte. No extremo da felicidade, a gente voltava para o paraíso, todo mundo viveria nu, sem ciúme, sem preconceito, sem posse, sem propriedade privada. É óbvio que eu penso num país em que as pessoas vão inventar o seu jeito. O horizonte de imaginação revolucionária não mede esforços para atingir aquele objetivo abstrato que visa aquela utopia maravilhosa, que seria o paraíso na Terra. O conservador, ele tem a ideia que o problema somos nós, e que atingir esse nível de paraíso é impossível. O conservador, ele não quer manter as coisas como estão, ele quer melhorar o que for possível e paulatinamente, para que não haja excessos, tanto quanto as mortes que houveram na tentativa de destruição e reconstrução de um mundo perfeito. Mas infelizmente aqui no Brasil, falou em conservadorismo, já vem a imagem de um cara autoritário, antidemocrático, protecionista e estatizante. E pior é que é justamente o oposto. O conservador típico defende a ferro e fogo as liberdades individuais, os direitos fundamentais e o livre mercado. Fora que nesses tempos de crise moral e política, o que nós mais precisamos é preservar as nossas instituições, reforçar as nossas leis e cuidar da nossa democracia. E ninguém melhor para fazer isso do que um conservador. Ou alguém aí acha que a Lava Jato é tocada por revolucionário. Para fechar, vale destacar que a visão conservadora também é um exercício de humildade intelectual, porque ela te obriga a reconhecer e respeitar o conhecimento acumulado durante toda a história humana. E até um grande gênio como Isaac Newton disse que só conseguiu enxergar mais longe porque se apoiou no ombro de gigantes. Então, se você também acredita que reformar conservando é melhor que destruir revolucionando, compartilhe esse vídeo e me ajude a espalhar por aí algumas ideias conservadoras. Isso é tudo bem, pessoal.